Muito bom nós estamos aqui celebrando esse final de semana do coração de Jesus. A igreja fecha esse grande tempo litúrgico depois da Páscoa com duas festas muito grandes. A festa de Corpus Christi, que nós celebramos quinta-feira, e a festa do Sagrado Coração de Jesus e também do Sagrado Coração de Maria. Nesse ano será dia 11 de junho, Sagrado Coração de Jesus, porque é na sexta-feira da semana seguinte após o Corpus Christi, é sempre assim. E no sábado seguinte é a festa do Imaculado Coração de Maria. Por que a igreja coloca essas festas litúrgicas para nós? É preciso a gente entender. A igreja ensina que a gente celebra aquilo que a gente acredita. É o lex orandi, lex credendi. Aquilo que a gente crê, a gente celebra. Ou aquilo que a gente reza, a gente celebra. Lex orandi, lex credendi. Não é? São 4 grandes lex na nossa doutrina católica, né? É o lex credendi, aquilo que a gente crê, o lex celebrandi, aquilo que a gente celebra, o lex orandi, aquilo que a gente ora, né? Enfim, a nossa vida religiosa é feita de aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente celebra, aquilo que a gente crê e aquilo que a gente celebra. É muito interessante notar que esse tempo forte, né, passamos pela Páscoa, depois da Páscoa 40 dias, ascensão do Senhor ao céu, descida do Espírito Santo, Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. Por que este fecho que a igreja dá nesse período forte de grandes festas litúrgicas? Por que a igreja fecha com a festa do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria? Para deixar bem claro para nós que tudo que a igreja celebrou antes, a Páscoa, a paixão, a morte de Cristo, a ressurreição, a vinda do Espírito Santo, a Eucaristia, são frutos do amor de Deus. A festa do coração de Jesus é a festa do amor de Deus. Deus que quer mostrar a nós o seu amor. Então o coração de Jesus é o símbolo desse amor. Quando Jesus pediu esta festa à igreja, foi através daquela religiosa Santa Margarida Maria Alacoque, que nasceu em 1647 na França e morreu em 1690. Ela era uma religiosa da chamada Ordem da Visitação, que foi fundada por São Francisco de Sales. E Jesus apareceu a ela exatamente mostrando o seu coração, para mostrar o que? Eu tenho um coração humano, eu tenho um coração que vos ama. O coração é o símbolo do amor. A gente costuma dizer, né? Eu vos amo com todo o meu coração, eu faço isso com todo o meu coração. O coração é o símbolo do amor. É por isso que Jesus mostrou o coração para ela, né? Nesta visão. E Jesus, nós já sabemos, fez a ela muitas promessas. Quem honrasse esse coração dele, ou seja, quem entendesse o seu amor, correspondesse ao seu amor, desse uma resposta ao seu amor, seria então muito abençoado. E eu queria lembrar com vocês aqui agora um pouco dessa devoção, porque essa devoção é riquíssima na igreja. Essa devoção foi supervalorizada pelos papas, e essa devoção cresceu na igreja. Por quê? Porque esta religiosa, Santa Margarida Maria Alacoque, ela tinha um confessor, o diretor espiritual dela, que era um padre francês chamado Padre Cláudio de la Colombière. Hoje já foi canonizado pelo Papa João Paulo II. E o padre, né, Cláudio de la Colombière, ele era um jesuíta.
E vocês sabem que os jesuítas são a maior congregação da igreja. Então, ele assumiu diante dela, ele percebendo que aquela devoção era uma devoção assim, muito profunda, muito autêntica, que realmente Deus queria, ele assumiu o compromisso de divulgar essa devoção no mundo inteiro. E como ele conseguiu fazer isso no meio dos jesuítas, os jesuítas, né, espalharam a devoção pelo mundo inteiro, graças a Deus. E é uma devoção fortíssima que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, ensinar para os nossos parentes, nossos amigos, porque é chuva de graças, é chuva de bênçãos. Vocês já viram o Padre Joãozinho pregar de manhã, colocando muitas coisas, né? Eu quero só enfatizar aquilo que ele já colocou aqui e mostrar alguma coisa talvez, né? Quando Jesus conversou com ela, Santa Margarida Maria Alacoque, mostrando o seu coração, disse para ela estas palavras: meu coração divino está tão apaixonado de amor pelos homens. Meu coração divino está tão apaixonado de amor pelos homens, e por ti em particular, que ao não poder conter em si as chamas de sua ardente caridade, há que transmiti-las por todos os meios. Quer dizer, eu quero extravasar através dessa minha devoção o amor que eu tenho a toda a humanidade. Gente, quando nós entendemos esse amor de Deus, e quando nós correspondemos a esse amor de Deus, nós vamos ser verdadeiramente religiosos. Nós vamos deixar o pecado. A gente não deixa o pecado por medo, a gente só deixa o pecado por amor. São Basílio Magno, doutor da igreja, mais ou menos lá dos anos 300, São Basílio Magno dizia assim: tem 3 maneiras de você amar a Deus. Você pode amar a Deus como um empregado, como um mercenário, que ama a Deus com segundas intenções, como um mercenário que trabalha só para ganhar o salário, não é porque ele ama o patrão, mas é porque ele sabe, ele só ama o salário que ele vai receber. Tem muita gente que ama a Deus assim, vai no bolso de Deus, só quer a cura de Deus, só quer a gratificação de Deus, mas não ama a Deus de verdade. Quando Deus o chama para um trabalho pesado, ele foge. E São Basílio diz: tem aquele que ama a Deus como escravo, com medo do chicote. O escravo tem medo do chicote, né? Do seu senhor, do seu dono. Então ele obedece por medo. É aquele que ama a Deus com medo do inferno, com medo de Deus castigar sua família, com medo dele ficar doente, com medo de perder o emprego. Então ele é um religioso medroso. É o escravo. Não é o mercenário, é o escravo. Não ama a Deus corretamente. E São Basílio diz: tem o terceiro tipo de amor, é o amor do filho, é o amor filial, é o amor que ama a Deus porque Deus é meu pai. Então ele não ama nem por medo e nem por segundas intenções, ele ama porque Deus é o meu pai, é o meu Criador, é o meu Redentor, morreu na cruz por mim, então eu vou amá-lo gratuitamente, desinteressadamente. Não é porque tem medo do inferno, não é porque tem medo de castigo, não é porque eu tenho medo de nada, porque eu o amo como o meu Pai, o meu Deus. Quando a gente descobrir, experimentar o amor de Deus, que o coração de Jesus quer mostrar para nós, a gente vai amar a Deus com alegria, sem medo, sem medo. Não sei se vocês já notaram, as últimas devoções que nós temos na igreja, são todas devoções voltadas a isso. Esta devoção foi de 1650, mais ou menos, como eu disse. Santa Margarida Maria Alacoque morreu em 1690. Mas nós tivemos agora aqui a irmã Faustina, Santa Faustina Kowalska, polonesa, cujo processo de beatificação foi acompanhado pelo Papa João Paulo II, quando ele era cardeal.
e depois o Papa João Paulo II teve a graça de canonizá-la. Qual é a mensagem de Jesus? Quem já leu o Diário de Santa Faustina, não é? Qual é a mensagem? O amor a Jesus, a confiança na misericórdia de Jesus. Jesus, eu confio em vós. Jesus fez ela ter a visão daquele quadro bonito, que a Canção Nova tem bem aqui na entrada, em vários lugares. Jesus vestido de branco, no cenáculo, e embaixo escrito ali: Jesus, eu confio em vós. Para além dos meus pecados, para além das minhas faltas, Jesus, eu confio em vós, eu confio no seu amor. O seu amor é mais forte do que os meus pecados. Entende? Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu por volta de 1900, também, qual era a mensagem de Santa Teresinha do Menino Jesus? Teve um cardeal que disse que Santa Teresinha do Menino Jesus desentulhou o caminho do céu. O que quer dizer isso? Achou um caminho fácil para chegar ao céu. O caminho do céu era entulhado de coisas pesadíssimas. Não, você para ir para o céu você tem que fazer muita penitência. Ela disse: não, não é assim. Para ir para o céu basta se abandonar nas mãos de Deus, como uma criancinha. Aí ela colocou para a igreja, né, a via da infância espiritual. Ganhou até um doutorado por causa disso. É a última doutora que a igreja proclamou, a última santa que um papa proclamou, doutora da igreja. Eu perguntava para mim: mas por que Santa Teresinha foi proclamada pelo Papa João Paulo II, doutora da igreja? Vocês sabem que são só 3 mulheres que receberam esse título? E 30 homens? Só? De mais de 20 mil santos canonizados pela igreja, só 33 receberam o título de doutor. Mas você vai ver lá, é um Santo Agostinho, é um Santo Tomás de Aquino, é um Santo Afonso de Ligório, é um Santo Anselmo, é um Santo Alberto Magno, gigantes da teologia. Mas e Santa Teresinha? Só escreveu um livrinho, História de uma Alma, porque ela foi obrigada a escrever, porque a Madre Superiora obrigou que ela escrevesse, senão nem isso ela não teria escrito. E mandou um punhado de cartas para muita gente. Eu perguntava: onde é que está o doutorado dessa mulher? Aí o Papa explicou: ela encontrou um caminho novo para chegar ao céu. Ela dizia assim: como eu não sou capaz de fazer tantas penitências como os grandes santos fizeram, então o que eu faço? Eu me faço pequenininha nos braços de Jesus, eu me abandono nos braços dele. E ela encontrou aquele caminho da infância espiritual. É o amor ao coração de Jesus, é a mesma coisa. Santa Faustina, Santa Teresinha, Santa Elizabeth da Trindade, outra carmelita que morreu com 25 anos, não é? Viveram esse amor ao coração de Jesus. E esse amor, gente, é um amor tão grande, né, que Jesus quis que fosse transformado em festa litúrgica, para que a gente, celebrando a festa litúrgica, a gente cresça ainda mais nesta devoção. E é interessante que na missa, né, na missa do Sagrado Coração de Jesus, que será dia 11, na oração eucarística da missa, o padre vai ler assim, na oração eucarística: elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso amor, e do seu lado aberto pela lança fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Aí está transformado liturgicamente aquilo que a gente acredita. Eu vou repetir para você: elevado na cruz, entregou-se por nós. É o seu amor, com imenso amor,
E de seu lado aberto pela lança, fez jorrar com a água e o sangue os sacramentos da igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com perene alegria na fonte salvadora. Meus irmãos, aí nessas palavras da liturgia, porque é preciso a gente entender, gente, que a liturgia procura transformar em palavras, em oração, aquilo que a igreja acredita de mais profundo. Então, na festa do Sagrado Coração de Jesus, a liturgia está dizendo assim: na cruz o Senhor mostrou para nós o seu amor. E daí, do seu lado aberto, com a água e o sangue, brotaram os sacramentos da nossa salvação. Eis aí o amor de Deus por nós. Vamos meditar um pouquinho nisso. Primeiro, Ele foi à cruz por nós. São Paulo diz lá na carta aos Filipenses, Filipenses 2, Ele sendo Deus, não se orgulhou de ser Deus, se rebaixou, dignou-se assumir a nossa natureza humana. Gente, para Deus se fazer homem é um rebaixamento terrível. Por quê? Porque o homem é uma criatura de Deus. Deus é Deus, o absoluto. Você já pensou, se eu dissesse para você, você aceitaria nascer em forma de uma formiga? Em forma de um passarinho? Você diria, não, porque eu sou muito maior, eu sou homem, eu tenho inteligência, liberdade, vontade, consciência, intelecto, mãos que o passarinho não tem. Não se orgulhou de ser Deus, se rebaixou, assumiu a nossa natureza humana. Para quê? Diz o credo, para nos salvar, para pegar a natureza humana que estava jogada lá nos abismos e trazer de novo para o céu. E quando Jesus subiu ao céu, na festa da ascensão, Ele recolocou a natureza humana no seio da Trindade, através dele, porque Ele assumiu a natureza humana. Que coisa maravilhosa, que amor por nós. E São Paulo diz, ainda tem mais, fazendo-se homem, fez-se escravo. Escravo por quê? Porque ele foi vendido por 30 moedas, era o preço de um escravo na época dos judeus. Fez-se escravo, e obediente até a morte. Por que obediente até a morte? Porque o mundo se perdeu por causa da desobediência. Ele fez o caminho contrário de Adão e Eva. Adão e Eva fizeram o caminho da desobediência, o caminho da soberba. Jesus fez o caminho contrário, o caminho da humildade, o caminho da obediência. Como dizia Santo Irineu de Leão, para desatar o nó da desobediência de Adão. Então São Paulo diz, ele fez-se obediente até a morte. E tem mais, morte de cruz. Por que São Paulo enfatiza isso, morte de cruz? Porque não havia morte pior naquele tempo do que a morte de cruz. O cidadão romano não era crucificado. Os romanos aprenderam a crucificar com os etruscos, ou com os cartagineses. Mas o cidadão romano não era crucificado. Tão terrível era a morte na crucificação. O cidadão romano, quando era condenado à morte, ele era degolado. Por isso que São Paulo foi degolado, porque São Paulo era cidadão romano. São Pedro, como não era cidadão romano, São Pedro foi crucificado. Era a pior morte que havia. Uma morte tão terrível, que quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, no ano 313, a primeira coisa que Constantino fez foi abolir a pena de morte pela crucificação. Ele disse, ninguém mais será crucificado. Ninguém merece um castigo tão grande. Vocês já pensaram que é ficar pendurado por 3 pregos? Pendurado por 3 pregos. Não é nesses crucifixos, às vezes bonitinho, que parece que Jesus está sorrindo na cruz, não. Está
pendurado por 3 pregos, e o prego era cravado aqui no punho, porque se fosse na mão se rasgava. Isso está provado inclusive no Santo Sudário. E aqui naquela posição horrível, o corpo não conseguia respirar direito. E ali em 3 longas horas de agonia, Jesus morreu, de dor. A gente pode perguntar assim: meu Deus do céu, será que não havia outro jeito para a humanidade ser salva, a não ser através de uma tragédia tão grande? Eu perguntei isso muitas vezes para mim, e muitas vezes eu pedi a Deus a resposta: por que, Senhor? O Senhor permitiu que o seu Filho amado, unigênito, Filho único do Senhor, porque nós somos filhos de Deus por adoção. Ele é filho natural, ele é filho unigênito, consubstancial ao Pai, não é? Diz o credo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial. Por quê? Aí o bendito catecismo da igreja me respondeu. Gente, como é grande o catecismo da igreja. As pessoas às vezes me perguntam assim: por que você sabe tantas coisas sobre a igreja? Eu respondo: porque eu li o catecismo da igreja várias vezes. Você quer saber muitas coisas sobre a igreja? Estude o catecismo da igreja. E o catecismo da igreja me respondeu, estudando, me respondeu por que Deus permitiu que o seu filho morresse na cruz. Primeiro, diz o catecismo, para mostrar a nós o seu amor, para mostrar a nós até que ponto Deus é capaz de chegar, Ele, o seu filho, porque o filho não foi para a cruz na marra, não, o filho pediu ao Pai no seio da Trindade. Está lá na carta aos Hebreus, Hebreus 10, 5, dai-me um corpo, para que eu faça a tua santa vontade. Sacrifícios de holocaustos não te agradaram, sacrifícios de holocaustos de animais, dai-me um corpo, ou seja, deixa-me encarnar, para que eu possa fazer pelos homens o que os homens não podem fazer por eles mesmos, a redenção. O filho pediu ao Pai, tanto é que Jesus dizia: não vejo a hora de chegar a esta hora. Ele disse para os apóstolos no Horto das Oliveiras, quando Pedro decepou a orelha daquele servo, o Malco, lá dos sumos sacerdotes, e Pedro puxou da espada. O que foi que Jesus disse? Guarda a tua espada, Pedro. Guarda, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou você não sabe, Pedro, que se eu quisesse, eu pedia para o meu pai me mandaria 12 legiões de anjos, se eu quisesse. Mas eu tenho que beber esse cálice, porque senão você não vai para o céu, Pedro. Senão a humanidade não tem as portas do céu abertas, Pedro. Eu tenho que beber esse cálice. Gente, é impressionante. Jesus estremeceu no Horto das Oliveiras. A natureza humana de Jesus, a gente sabe que Jesus tem 2 naturezas, humana e divina, harmoniosamente unidas, hipostaticamente unidas, diz a teologia. A natureza humana de Jesus estremeceu no Horto das Oliveiras: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas cumpra-se a tua vontade, não faça o que eu quero, vamos salvar o mundo. E aí o catecismo diz que Deus assim deu a maior prova de amor a cada um de nós. Existe uma freira que foi já beatificada, Consolata Betroni, uma italiana, que morreu há um tempo atrás. Consolata Betroni era uma irmã que tinha também visões do Sagrado Coração de Jesus, e revelações profundas. Tem até um livro que foi escrito por um sacerdote chamado Padre Lourenço Salles, O Coração de Jesus ao Mundo, que narra
as conversas dessa Santa Consolata Betrone com Jesus. E ele fala para Consolata um dia assim: Consolata, será que havia alguma maneira mais profunda de eu provar o meu amor pela humanidade, além de tudo que eu fiz, Consolata? Consolata, por favor, se tem algum jeito de eu provar para a humanidade mais do que eu fiz, eu ainda quero fazer. Mas não tem, né, gente? Mais do que Jesus fez para provar o amor dele por nós, morrendo numa cruz desse jeito, não tem mais. Então o catecismo ensina que Deus podia ter salvo a gente de outro jeito, mas na sua sapiência, no seu poder infinito, Deus achou que assim era o melhor caminho, para que nenhum homem na terra duvidasse do amor de Deus. Quem duvidar do amor de Deus hoje é um blasfemo. Quem duvidar do amor de Deus hoje é cruel, porque não é capaz de sentir na dor do coração de Jesus o amor que Ele tem por nós. E a segunda coisa que o catecismo da igreja diz, quando fala da crucificação de Jesus na cruz, o catecismo da igreja diz assim: que foi uma maneira que Deus usou para dar sentido a todo o sofrimento do mundo. Por quê? Porque o sofrimento não foi feito por Deus. Não. A morte não foi criada por Deus. Não. O homem foi feito para viver eternamente. Diz aqui o livro, né, da sabedoria: Deus criou o homem para a imortalidade. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Está aqui, sabedoria 13, 2. É por inveja do demônio que a morte, o sofrimento, as lágrimas entraram no mundo. Não foi por Deus. E como é que entrou o sofrimento no mundo? Pelo pecado. São Paulo diz de maneira fulminante, não é? Romanos 6,3: o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23: o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, todo sofrimento no mundo, se a gente for buscando as raízes dele, no fundo, a gente vai achar uma raiz de pecado. Qualquer sofrimento do mundo, da criança que nasce doente, do velho que morre no leito do hospital, de você que chora desesperada por qualquer problema na tua casa, se nós formos buscar a raiz de todo o sofrimento, lá embaixo tem uma raiz que tem nome: pecado. Por isso que São Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Não é que você sofra só por causa do seu pecado, não é isso. A gente pode sofrer por causa do nosso pecado, pode, claro. Se eu, por exemplo, cometer o pecado, por exemplo, de ficar me drogando, eu vou morrer por causa da minha droga, então eu estou morrendo por causa do meu próprio pecado. Mas nem sempre a gente sofre por causa do próprio pecado, mas por causa do pecado da humanidade. Entenderam? O pecado da humanidade está na humanidade. A humanidade, ela é solidária. Então, quando o pecado entrou na humanidade, atingiu e feriu todo mundo. Você pode ir aqui no seu carro dirigindo bonitinho, até rezando, e um maluco bêbado atravessar do outro lado da pista e te matar. O que você fez de errado? Nada. Mas por que você morreu? Por causa do pecado dele. Vocês entenderam? Então o pecado é a raiz de todo o mal. É por isso, meus irmãos, que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Jesus não veio para outra coisa. Quem não entendeu ainda por que Jesus veio ao mundo, por favor, entenda perfeitamente: veio para tirar o pecado do mundo, porque o pecado é a raiz de todo o mal, é a grande erva daninha. Quando Deus incumbiu São João Batista de apresentar Jesus ao mundo, aos judeus, qual foi que João Batista anunciou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29.
João Batista podia ter usado várias expressões, por exemplo, dos salmistas. O salmista dizia do Messias: ele é o mais belo dos filhos dos homens, ele é o esperado das nações, ele é o filho bendito de Deus. João Batista não usou nenhuma dessas frases. João Batista foi no alvo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro. Por que o Cordeiro? Porque vocês sabem que os judeus todos os dias sacrificavam 2 cordeirinhos, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Era o chamado sacrifício perpétuo, holocausto perpétuo, para que o sangue daqueles 2 cordeirinhos aplacasse a ira de Deus por causa do pecado do povo. Está lá no Antigo Testamento. Aquele cordeirinho que às 6 da manhã e às 6 da tarde, quando o dia começava e quando o dia terminava, que os judeus sacrificavam, nada mais era que a figura do grande e eterno Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo, tira com seu sangue, com a sua morte. E aqui tem uma coisa muito importante da gente entender. O Catecismo da Igreja diz assim, se não me engano, no parágrafo 691, o Catecismo da Igreja, eu anotei aqui, o Catecismo da Igreja diz assim, que ainda que o homem mais santo morresse numa cruz, não seria suficiente para salvar a humanidade. Por quê? Porque a humanidade, meus irmãos, feriu o coração de Deus com o pecado. E quando você fere o coração de Deus, você comete uma falta de tamanho infinito. Eu já expliquei isso aqui outras vezes, eu vou explicar de novo. Isso aqui eu aprendi com Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, naquele livro Diálogos, ela dialogando com Deus. Deus disse para ela: Catarina, o pecado da humanidade é infinito. Por isso, para que o pecado da humanidade seja infinito, tem que haver um sacrifício de valor infinito. E um homem não pode oferecer um sacrifício de valor infinito a Deus. Então é preciso que um Deus feito homem ofereça esse sacrifício. Porque ele morrendo como homem, mas ele sendo Deus, porque nele está a pessoa do Verbo, ele pode oferecer a Deus um sacrifício, a justiça de Deus, um sacrifício infinito, que então pode reparar a ofensa de tamanho infinito que o pecado da humanidade faz contra o coração de Deus. Então o Catecismo explica, essa é uma outra razão pela qual o Cristo morreu na cruz. Porque era preciso um sacrifício de valor infinito para aplacar a justiça de Deus diante de um pecado infinito cometido contra Deus. Porque Deus, meus irmãos, é Pai, mas não é paternalista. Deus é extremamente misericordioso, mas é justo. O Papa Bento XVI disse esses dias: a misericórdia não anula a justiça. Quando o Papa João Paulo II foi lá na cadeia levar o perdão para aquele homem que atirou nele na praça de São Pedro, aquele turco Ali Agca, o Papa foi perdoá-lo na cadeia, mas o Papa não pediu que ele fosse solto. Não. Ficou 30 anos na cadeia, mas recebeu o perdão do Papa. Vocês entendem? A misericórdia não dispensa a justiça. É por isso que existe o purgatório. Todas as almas do purgatório estão perdoadas de todos os seus pecados. Mas por que estão no purgatório? Para satisfazer a justiça de Deus, cujos pecados que cometeram, já perdoados, causaram ofensa. Então estragou a própria alma. Então agora a alma tem que voltar à santidade, num estado de catarse espiritual, para entrar na glória de Deus. Mas é muito bonito que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus quer nos chamar exatamente para isso, que Deus, sumamente misericordioso, que derramou por nós o seu sangue, gratuitamente, ninguém de nós tem mérito na própria salvação, é pura graça de Deus, Ele não quer perder nenhum de nós, isso é que é o mais bonito, gente. E Jesus se desdobrou para mostrar isso.
Há muitas e muitas passagens no Evangelho que a gente vê isso. Jesus dizendo, por exemplo, meu Pai não quer que eu perca nenhum daqueles que Ele me deu. Vocês já leram isso? Quando Ele conta aquela parábola do pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar uma ovelhinha que está perdida. O que é que Jesus diz? Haverá mais alegria no céu, entre os anjos de Deus, por um pecador que se converta, mais por um pecador que se converta, do que por 99 justos que já fazem penitência, que já são de Deus. O que ele quer mostrar com isso? Eu não quero perder nenhuma alma. Uma das coisas que Jesus disse na cruz antes de morrer, aquelas 7 palavras de Jesus na cruz, né? Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Uma das 7 palavras foi aquela: tenho sede. Tenho sede. E o soldado pegou uma esponja, molhou lá no vinagre e colocou na boca dele, porque aquele vinagre com mirra, com não sei o que mais, era uma espécie de um anestésico. Mas Jesus não bebeu aquilo. A sede de Jesus não era sede de água, embora o seu corpo desidratado pela perda de sangue estivesse realmente com uma sede louca. Mas os santos padres da igreja dizem: a sede de Jesus era a sede de salvar almas, sede de almas, sede de que aquela morte que ele sofria naquele momento fosse suficiente para que nenhuma alma no mundo se perdesse mais para o demônio. Eu tenho sede de almas, meus irmãos, sede de almas. E se a gente quiser corresponder a esta devoção do Sagrado Coração de Jesus, se a gente quiser, dar a nossa resposta a Jesus, o que nós temos que fazer? Trabalhar pela salvação das almas. Essa é a grande sede de Jesus. Por quê, meus irmãos? É preciso entender isso, porque cada um de nós tem para Deus um valor infinito. E por que cada um de nós tem um valor infinito, que Deus não quer perder nenhum? Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Nós não fomos feitos à imagem de uma pedra, à imagem de uma árvore, à imagem de um passarinho, de um cachorro, de um gato, não. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós recebemos uma alma imortal, para viver para sempre com Deus. Esse é o nosso destino. Eu quero ler para vocês aqui uma passagem dessa conversa de Jesus com esta freira que eu falei para vocês, Consolata Betrone. Olha o que Jesus disse para ela. Ele diz assim, né? Eu copiei aqui algumas coisas tão bonitas que eu achei. Ele diz assim, quando te acontecer, ele conversou muito com ela, quando te acontecer, caíres numa falta qualquer, não te entristeças, vem imediatamente, depô-la no meu coração, e em seguida reforça o propósito da virtude contrária, mas com grande calma. Assim, cada falta sua será um passo à frente. Não se desespere com seus pecados. Diz para Consolata: Consolata, eu sei que às vezes você faz alguma promessa para mim e você não cumpre direito. Não fique desnorteada por causa disso. Não fique perturbada por causa disso, porque tudo que o demônio quer na alma de alguém é que haja perturbação nessa alma. Aí ele toma conta dela. Ele diz: acredita que não serás para mim menos querida, mesmo quando a tua fraqueza te levar acaso a ser infiel às tuas promessas. Olha, Consolata, o meu coração deixa-se subjugar, mais pelas vossas misérias que pelas vossas virtudes. O que quer dizer a palavra misericórdia? Córdia vem de coração, miséria vem de miséria. Misericórdia é a compaixão de Deus pela nossa miséria. Então ele diz para Consolata assim: Consolata, meu coração
deixa-se subjugar mais pelas vossas misérias do que pelas vossas virtudes. Quem saiu justificado do templo? O publicano ou o fariseu? O publicano. É porque diante de uma alma humilde e contrita, o meu coração não sabe conter-se. Eu sou assim, Consolata. É o coração misericordioso de Jesus, né? A gente não pode, meus irmãos, se desesperar diante dos nossos pecados. A grande mensagem do coração de Jesus é esta: não há pecado que não possa ser perdoado. Às vezes o demônio sopra no nosso ouvido: você cometeu um pecado tão grande que você não tem mais jeito. Não vá mais à igreja, não vá mais à missa, some da igreja. É a voz do tentador. Jesus está dizendo: não, venha. Quanto mais você é miserável, mais você tem direito à minha misericórdia. Ele diz para Consolata: quanto mais você for miserável, mais direito você tem de experimentar a minha misericórdia. Mas você precisa vir a mim. Eu não posso tirar a sua liberdade. É bonito isso que ele fala para ela. Ele diz assim, numa passagem: querias tu que eu te prometesse não te deixar cair nunca? Você queria que eu não te deixasse cair nunca? Não, Consolata, eu não quero iludir você. Por isso te digo que cometerás faltas e infidelidades e imperfeições, mas estas servir-te-ão para avançares, porque te levarão a fazer tantos e tantos atos de humildade. Dá-me sempre esse conforto de confiar em mim. Dá-me sempre esse conforto de confiar em mim. Gente, muita gente se afasta da igreja, muita gente se afasta de Deus, porque fica pensando assim: eu não tenho mais jeito, o meu pecado não tem mais jeito. Pois eu quero dizer a vocês o que diz o catecismo da igreja. O catecismo da igreja diz assim: não há pecado, por pior que seja, que a igreja não possa perdoar pelo ministério que recebeu de Jesus Cristo, especialmente pelo ministério da confissão, se a pessoa estiver arrependida. Não importa que você tenha matado 1000, se você se arrepender, de fato, Deus te perdoa. Nós conhecemos a história daquele médico americano, né, que fez mais de 5.000 abortos. Ele, pessoalmente, fez mais de 5.000 abortos. Esse homem hoje está convertido. Dr. Nathanson, hoje está convertido. É um homem que prega no mundo inteiro contra o aborto. É um homem que foi batizado pelo cardeal de Nova York, se converteu, fez primeira comunhão. Ele chefiou a maior clínica abortiva dos Estados Unidos. Ele disse: eu pessoalmente fiz 5.000 abortos. Hoje é um homem de Deus, perdoado. Entenderam? Não há limite para o perdão de Deus. Uma gota do sangue de Jesus, meus irmãos, basta uma gota, era necessário para perdoar todos os pecados do mundo. Mas ele quis mais. Ele quis derramar todo o sangue para mostrar a nós o seu amor. Então, que nenhum de nós tenha medo disso. Outra coisa que Jesus mostrou para Consolata, que eu queria mostrar aqui para vocês, que eu acho que isso é importante. Jesus mostrou para Consolata que muita gente tem medo do inferno, e que por isso não vive uma fé direita. Ela mesma tinha medo. E eu quero dizer a vocês aqui o que ele disse para ela. Ele disse assim: olha, Consolata, para o inferno só vai quem quer, isto é, quem verdadeiramente quer ir para lá. Porque se ninguém pode arrancar-me uma alma das minhas mãos,
A alma, no entanto, pela liberdade que lhe é concedida, pode atraiçoar-me e passar assim, de própria vontade, para as mãos do demônio. Vocês entenderam o que ele disse para a Consolata? Quem não quer não vai para o inferno. Vai aquele que despreza a graça de Deus, aquele que despreza o que a igreja ensina, aquele que despreza a redenção que nosso Senhor trouxe, aquele que acredita, que luta, mesmo que caia, que se levanta, ele diz: não vai para o inferno. Ninguém arranca essa alma da minha mão. Mas a alma tem a liberdade, ela sim, de sair da minha mão. Ninguém pode arrancá-la da minha mão, mas a alma pode sair da minha mão pela liberdade que Deus deu a cada pessoa. Porque se Deus não desse liberdade para nós, meus irmãos, nós não seríamos a sua imagem e semelhança. Mas ele diz: quem não quer não vai para o inferno. Falou para ela, ainda disse mais, vou ler mais um pedacinho. Ele diz aqui, olha, Consolata, para o inferno vai só quem quer ir para lá. Pensa na tolice que é o vosso medo de condenar-vos, depois que derramei o meu sangue por você. Está aí. Então, meus irmãos, que nenhum de nós tenha medo de ir para o inferno. É claro que nenhum de nós vai abusar da misericórdia de Deus. Não. Nós vamos amar a Deus ainda mais, porque pelo seu sangue Ele abriu para nós as portas do céu. Então nós vamos viver, como São Paulo diz, dignos da vocação a qual nós fomos chamados. São Paulo diz para os Efésios, vivei com dignidade, de acordo com a vocação a qual vocês foram chamados para o céu. Esta é uma mensagem fortíssima do coração de Jesus. E outra coisa que Jesus diz para a Consolata, e que me chama a atenção, é o seguinte: Consolata, tenho necessidade de vítimas. O mundo perde-se e eu quero salvá-lo. O que são essas vítimas? São as pessoas que se ofereçam a Deus pela humanidade, ofereçam a sua vida, a sua vida consagrada, a sua vida também de pai, de mãe, mas uma vida vivida para Deus intensamente, ligada ao coração de Deus. Eu tenho necessidade de vítimas. O mundo perde-se e eu quero salvá-lo. Consolata, o demônio um dia jurou perder o mundo, e eu juro salvá-lo, e o salvá-lo-ei com o triunfo da minha misericórdia e do meu amor. Não é que eu exclua os castigos do mundo, esses podem ser necessários precisamente para a salvação do mundo. E aqui Jesus diz uma coisa para ela: por que há sofrimentos no mundo? Por que Deus não acaba com todo o sofrimento no mundo? Escuta o que ele fala para ela: quantas culpas a menos por falta de dinheiro, quantas orações a mais não sobem ao céu nos apertos financeiros. Ninguém creia que as dores da terra não me comovem, mas eu amo as almas, quero salvá-las, e para atingir o meu fim, sou constrangido a usar o rigor. Vocês estão entendendo? Jesus está dizendo a ela que salva muita gente pelo sofrimento. Por que Ele permite muita gente às vezes sofrer? Porque muita gente só pelo sofrimento vai se salvar. E ele diz aqui ainda mais: na abundância as almas me esquecem. E é verdade, na abundância, muita gente, quando tem bastante dinheiro, tem bastante saúde, não está nem aí para Deus. Como disse o Papa Bento XVI, o mundo moderno criou uma situação que não tem mais lugar para Deus. O Deus virou o próprio homem, o Deus virou a tecnologia. Então Jesus está dizendo para consolar, está na abundância, as almas esquecem-me e perdem-se na miséria, voltam a mim e salvam-se. Se permito tanta dor no mundo, é com este único fim: salvar as almas para a eternidade. Eu dizia a vocês
que o Catecismo da Igreja nos ensina que uma das razões pelas quais o Cristo morreu na cruz foi para dar sentido ao sofrimento que não foi Deus quem fez, quem colocou no mundo. O sofrimento entrou pelo pecado. Mas quando Jesus fez do sofrimento a matéria-prima da salvação, Jesus deu um sentido ao sofrimento. Ele fez com que o sofrimento, aquela desgraça que era, possa ser usado agora para a salvação, porque Ele abriu esse caminho, Ele transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. É como, meus irmãos, o que a gente faz com o lixo, aquele lixo fedorento que ninguém sabe o que faz com ele, que só polui. Não é verdade que você pode reprocessar esse lixo, e você pode desse lixo tirar coisas maravilhosas, reciclar esse lixo? Cristo, fazendo do sofrimento a matéria-prima da salvação, Ele recicla todo o sofrimento humano, a sua lágrima, a sua dor, a sua morte, Ele transforma em matéria-prima de salvação, através dEle. Entenderam? Isso é muito bonito. Então Jesus está dizendo para a Consolata: Consolata, Deus não tira todo o sofrimento do mundo, Consolata, porque se Ele tirar todo o sofrimento do mundo se torna pior. Muitas almas vão para o inferno, porque quando as almas estão na abundância, se esquecem de Deus. Gente, não é verdade isso? É verdade. E infelizmente, gente, muitos de nós vai muito no bolso de Deus, não é verdade? Às vezes a gente faz de Deus um pronto-socorro, mas quando está tudo bem, a gente esquece das novenas, esquece da missa, esquece da comunhão, esquece da romaria Aparecida. Quando está doente, quando está necessitado, aí eu vou Aparecida a pé, aí eu vou fazer a novena de Santo Antônio, aí eu vou fazer a novena de não sei o quê. Aí se apega com Deus. Um dia eu entrei na delegacia de Lorena e estava escrito assim, na delegacia: na hora do perigo, os homens rezam a Deus e chamam a polícia. Quando passa o perigo, se esquecem de Deus e amaldiçoam a polícia. Estava escrito lá na frase. Na hora do perigo, clama por Deus e chama a polícia. Passou o perigo, amaldiçoa a polícia e esquece de Deus. Não pode. A nossa resposta ao coração de Jesus, gente, tem que ser uma resposta de cristãos maduros. Eu vou amar a Deus do mesmo jeito, no sofrimento e na angústia, na alegria e na tristeza. Eu vou amar a Deus do mesmo jeito. Se eu vou à missa todo dia, quando eu estou desesperado, eu vou continuar indo à missa todo dia quando eu estou feliz e acertei na loteria esportiva. Nós temos que ser cristãos maduros. Nós não podemos ser cristãos que só vai no bolso de Deus. A mensagem do coração de Jesus é essa: vamos amar a Deus sempre, como filhos, não como escravos, nem como mercenários, por amor ao dinheiro. Sabe, gente, às vezes eu fico um pouco aborrecido. Eu fico às vezes um pouco aborrecido na igreja. Sabe quando é que eu fico um pouco aborrecido? Quando a igreja faz um encontro de oração para cura e libertação, Jesus amado, falta cadeira, falta espaço. Mas quando a igreja chama a gente para trabalhar, para pagar o dízimo, para socorrer os doentes, para aprender a liturgia, para aprender a catequese, para dar catequese para as crianças, o cuidado do padre, ó. Hoje vai ter missa de cura e libertação. Não precisa chamar duas vezes. Eu não estou dizendo que está errado não, viu gente? Eu não estou dizendo que está errado não. Vamos continuar enchendo as igrejas para as nossas orações de cura e libertação. Está certo, nós precisamos. O que eu estou dizendo é o seguinte: vamos fazer também o que nós não fazemos. Vocês entenderam? Não vamos deixar de fazer o que nós estamos fazendo tão bem. Não, vamos fazer tudo muito bem. Vamos também
aprender a liturgia, dar catequese, ajudar na igreja, pagar o dízimo. Chega de igreja a fazer rifa para ter que pintar a igreja, gente. Chega de criança que não sabe fazer o sinal da cruz. Chega de jovem que não sabe quais são os 7 sacramentos e os 10 mandamentos, porque não tem catequista para ensinar, jovens e adultos. Então, o coração de Jesus está pedindo para nós hoje: você me ama? Ama. Então venha que eu quero te curar. Venha lançar teus pecados, como ele disse para Consolata, lança teus pecados na fornalha ardente do meu coração, que eles vão ser queimados. Venha. Mas vamos também servir a igreja, vamos salvar almas, porque eu tenho sede. E salvar almas, talvez você não possa salvar 100 almas, mas talvez você possa salvar uma alma. E Jesus disse lá: haverá mais alegria no céu entre os anjos de Deus. Você já pensou nisso? Os anjos fazem festa no céu, mais por um pecador que se converte, do que por 99 justos. Talvez você não consiga converter 99, mas talvez você consiga converter um. Já vai ser uma festa no céu. Meus irmãos, esse mundo hoje está atolado nas seitas, na mentira. Vocês sabem que o mundo está dividido em 2 partes: aqueles que seguem a verdade do Espírito Santo e aqueles que seguem a mentira do demônio, das seitas, das falsas doutrinas, dos falsos profetas. E o caminho da mentira é o caminho do inferno, é o caminho da perdição. Jesus disse: a verdade vos libertará. Quantos irmãos nossos, meus irmãos, estão no caminho da mentira, da perdição, das trevas? O coração de Jesus está sangrando por causa disso. Está pedindo para você, está pedindo para mim: vamos salvar essas almas, vamos arrancá-las das mãos do demônio, da mentira, de religiões que não são religiões, que não salvam ninguém, porque não tem o sangue do Cristo para salvar. Entenderam, gente? Dai-me almas. Não é à toa que o nosso querido Monsenhor João nos colocou o nome do projeto mais importante da Canção Nova, projeto Dai-me almas, porque esta é a sede do coração de Deus. Mas Ele conta com cada um de nós. Ninguém está dispensado. Eu costumo dizer que na igreja não tem nem aposentados e nem dispensados. Nós só vamos parar de trabalhar para Deus na hora da morte. E até a nossa morte deve ser um testemunho para alguém se converter, se for preciso. Aí nós vamos satisfazer a sede do coração de Jesus. Vocês topam? Vamos ficar de pé. Vamos pedir essa graça a Deus, a gente poder satisfazer esse coração de Jesus, que tanto nos ama, que tanto sofreu por nós, e que tanto se entregou por nós nas suas dores. Feche seus olhos. Vamos mergulhar neste amor de Deus, nessa misericórdia divina, ouvindo as histórias, as revelações de Jesus. Tantos homens e mulheres, as histórias vão se misturando. Graças a Deus, certinho. É a divina misericórdia, o sagrado coração de Jesus, porque o mesmo Jesus que se revela a nós, que se revela a você, cansado, abatido, ouvindo Dunga hoje de manhã dizendo do magoado, machucado. Queremos o abraço de Jesus nesta tarde. Queremos descansar em Ti, Jesus. Queremos entrar no Seu coração e aí receber todas as graças, perdão, porque
que mais nos magoa, que mais nos fere, que mais nos cansa. Não são nem as nossas atividades, o que fazemos, a correria, mas o nosso pecado. Isso nos cansa, isso nos esgota a nossa alma. Isso nos magoa e nos afasta cada vez mais de Ti. Mas, Senhor, recebe-nos no Teu sagrado coração. E obrigado por tanto amor, por tanta misericórdia. Agradecendo a Jesus. Quanta sabedoria o professor nos trouxe nessa tarde. Quanta revelação da igreja, das aparições de Jesus Ele nos trouxe. Agradeça ao Senhor por tanto amor que te sustenta, que te consola. Não há pecado que não pode ser perdoado. Tantos caminhos que percorremos, tantos caminhos errados que escolhemos, e mesmo assim o Senhor foi atrás de cada um de nós e vai quantas vezes forem necessárias para nos buscar e nos trazer de volta. Obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas eu preciso de Ti, Senhor. Eu não mereço tanto amor, que o Senhor sabe dos meus pecados, sabe das minhas misérias, das nossas misérias, mas eu preciso de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Teu Deus ali te espera e quer te amar. Se você está cansado, se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Teu Deus ali te espera e quer te amar. Curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão, te dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. CançãoNovaPlay.com. Assine já!